história para vocês, muito importante para o dia de hoje. É justamente sobre perdão. E nós vamos falar hoje sobre perdão. Por isso eu queria que vocês já fossem abrindo as vossas Bíblias. Mateus 17, versículo número 14. Diz assim, ó: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim, de meu filho, porque ele é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando vós sofrereis? Trazei-me o jovem aqui. Traz-lhe o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora aquele menino ficou curado. Vemos que é um menino. Esse menino outrora caía no fogo, outrora caía na água, mas o pai desse menino levou o seu filho à presença de Jesus. Mas eles, por ser discípulos de Jesus, por andarem com Jesus, mas eles nada puderam fazer. Eles não conseguiram retirar aquele demônio e nem curar aquela criança. Em outras palavras, nem todo aquele que me diz meu Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não é verdade? Então, muitas das vezes, quando você está na igreja, você diz que tem Jesus, você até jejua, você até ora, como os discípulos oravam, estavam junto com Jesus, mas eles não conseguiram curar aquele jovem, aquela criança. A Bíblia diz criança, em alguns textos fala jovem. A palavra jovem é para dar uma definição de juventude, não apenas de idade, mas de juventude. No hebraico essa palavra é muito usada para dar a ideia de alguém novo, alguém que está passando pelas primeiras idades. E agora os discípulos não conseguiram curar aquela criança. E o pai da criança diz: levei ele, o meu filho, para os teus discípulos. Olha, igreja, e nada eles puderam fazer. Igreja, ele não disse que levou para um discípulo, ele disse que levou para os discípulos. Eram 12 discípulos, mas eles não conseguiram curar aquele jovem, aquela criança. Em outras palavras, igreja, muitas das vezes estamos clamando ao Senhor. Muitas pessoas querem a cura de Deus, mas não tem Deus. Muitas pessoas querem a cura, mas não buscam o Senhor. Muitas das vezes a pessoa ora, e aí ele vê que ele ora a Deus e Deus não resolve, ele pede para outro que não é Deus para dar cura. E isso é uma cilada. Isso é uma cilada para destruir, para acabar com a fé única e universal somente em Cristo Jesus. Levei o meu filho aos teus discípulos e nada eles puderam fazer. Não fizeram nada. Mas o importante de tudo isso é que Jesus vai dizer. Jesus vai chamar ele de homens de pouca fé. Igreja, o homem de pouca fé, ele sai se apoiando em tudo que ele vê. Ele se apoia no pastor, ele se apoia no padre, ele se apoia nos homens que a igreja colocou como santos. Eles se apoiam em tudo, mas o homem de muita fé só se apoia em Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. Eu não saio pedindo para um e para outro me abençoar. Quem me abençoa é só Ele, porque Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Não podemos sair nos apoiando um no outro, pedindo para um e para outro, pedindo para a legião do céu, como diz a Bíblia. Só um é o autor e consumador de todas as coisas, e ninguém vem ao Pai, disse Jesus,
for a mim. Jesus, eu vi um padre pregando, ele dizendo que no texto ele dizia que ninguém vai ao Pai. Mentira, a Bíblia não diz que ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai. Quando Jesus está na terra, ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele aponta para ele mesmo: se não for por mim. Por quê? Porque Jesus em pessoa, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, disse Jesus, ao Pai, se não for por mim. Eu fiquei muito triste quando eu vi aquele padre. Os caras estudam muito, mas muitas das vezes não tem nada do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo dá a iluminação da palavra. E ali o Espírito Santo falou no meu coração: ninguém vai não, ninguém vem. Quando Jesus estava na terra, ele disse: ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o Pai. Eu e o Pai sou um, disse Jesus. Pastor, mas o senhor falou que ia falar de perdão, até agora o senhor não falou. A gente vai chegar lá. Para eu poder falar de perdão, eu tenho que reconhecer unanimemente aonde está a minha fé. Ninguém consegue falar de fé, ninguém consegue falar de perdão, ninguém consegue falar de cura, ninguém consegue falar de libertação se a fé não estiver unicamente em Cristo Jesus. Aleluia! Levei o meu filho aos teus discípulos e nada eles puderam fazer. Jesus Cristo vai dizer uma coisa muito forte, ó. Ele vai dizer assim, ó: Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa. Versículo 17 de Mateus 17. Versículo 17 de Mateus 17. Bote na cabeça. Versículo 17 de Mateus 17, Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Igreja, quem foi que Jesus Cristo chamou de incrédulo? Quem foi que Jesus Cristo chamou de perverso? Os próprios apóstolos. Eles não estavam conectados com Deus. E hoje, muitas das vezes nós estamos na igreja e não estamos conectados. Imagina o povo aí fora, come, bebe, enche o bucho, pula e vira, só se lembra de Deus quando está doente. Olha o que Jesus está dizendo: geração mau, geração adúltera, geração incrédula. É Jesus que está falando, igreja, não é eu não. Pode passar alguém aí e dizer que eu estou falando besteira, eu estou falando a palavra de Deus. Vai passar alguém e vai dizer que eu sou louco, não sou não, estou falando a palavra de Deus. Louco é quem me aponta quando eu prego a palavra, porque o que eu estou falando é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Jesus que disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Jesus está dizendo: vocês sofrem porque vocês querem, vocês passam por isso tudo porque vocês querem. A culpa de tudo isso que acontece na terra é por causa de vocês mesmos, diz o Senhor. Igreja, Deuteronômio capítulo 28 vai dizer isso para nós: que tudo que acontece com a humanidade é por causa de nós. Eu assisti uma retrospectiva 2024 na Globo, e eles fizeram algo bacana. Mostraram o lugar onde não chovia, não enchia de água, como o maior deserto do mundo é o deserto do Saara. O deserto do Saara é um lugar hostil, temperatura altíssima. Ali é tão quente, 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 considerado o maior deserto do mundo, uma área inóspita. Mas a Globo mostrou que naquele lugar choveu. Virou um rio. O deserto do Saara, enquanto o lugar que chovia constantemente virou deserto. Então Jesus Cristo não ia mentir. Jesus disse: ou geração má, ou geração incrédula, ou geração perversa, até quando? Até quando vocês vão lutar contra as minhas palavras? Aleluia! Igreja, é muito duro, mas você vai em congregações hoje, eles não pregam mais a palavra assim. É muito mamão com açúcar. O povo quer ouvir o que massageia o ego deles. Eles não querem ouvir a verdade que liberta, que sara, que cura e que leva para o céu de glória. Mas Jesus está dizendo: ó geração má, ó geração
perversa, ó geração adúltera, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? A parte B do versículo 17 diz assim, ó: trazei-me o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Aleluia. Fala assim: Senhor, Senhor. Não tem ninguém aqui não. Senhor, Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor, em teu nome eu declaro cura. Senhor, em teu nome eu declaro libertação no meio dos meus, no meio dessa cidade, no meio dessa rua, no meio, Senhor, dessa nação. Eu declaro igreja, eu declaro cura. Jesus está dizendo: ó geração má, ó geração adúltera, ó geração perversa, até quando vocês querem sofrer? É Jesus que diz, igreja. O homem não quer Jesus, eu quero o mundo. O homem passa mais tempo numa academia do que na igreja. O homem passa mais tempo arrumando cabelo do que orando a Deus. O homem passa mais tempo arrumando o rosto do que louvando a Deus. Cuida do corpo, mas não cuida do espírito. A Bíblia diz: ó povo, por que cuidais do vosso corpo? Ei, o corpo perece, murcha, seca e vira pó. Ei, mas o vosso espírito é esse que permanece para sempre. Como a minha palavra, se vós estiverem em mim, diz o Senhor. Aleluia. O homem se preocupa com as coisas do mundo. O homem se preocupa com tudo que o mundo. Mas na hora da palavra de Deus, vai por conta, demora a estar reclamando. Passa o dia todinho no serviço. Às vezes vira até a noite, mas quando tira para vir para a igreja, se passou meia horinha, já está reclamando que esse culto não acaba. Eu estou com sono porque tem que ir para o serviço amanhã. E Jesus está dizendo: ó geração má, ó geração perversa, até quando vocês querem sofrer? O versículo 19 diz assim, ó: então os discípulos, lá vem, igreja, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsar o demônio dele? Eles perguntaram para Jesus: Senhor, nós não conseguimos. Nós pulamos, sapateamos, eu estou conjecturando, pulamos, sapateamos, gritamos, falamos no teu nome, fizemos tudo, mas o demônio não saiu da criança. Mas Senhor, só tu chegar, o demônio se encurvou e saiu. Porque nós não conseguimos, Jesus? Jesus vai responder para esses discípulos, que outra hora ele tinha chamado ele de incrédulo. Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo de número 20 de Mateus capítulo 17 diz assim: e ele, Jesus, respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá esse monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Fala assim: Senhor, eu sei que nada para ti é impossível, mas eu sei, Senhor, se eu não tiver conectado contigo, muitas coisas para mim não será possível. Olha, os discípulos estavam com Jesus, andando com Jesus, mas não conseguiram expulsar o demônio do jovem lunático. Ele chama de jovem lunático. Aquele jovem caía na água, caía no fogo. Era uma peleja para aquele pai. Eu me lembro há um tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram aqui, de uma jovem que veio aqui da Lan House. Essa jovem mora ao lado de vocês ali. Ela caiu se batendo aqui em cima, se espumando toda, se torcendo. Eu levantei, fui orar por essa jovem, chamaram logo o SAMU, chamaram um bocado de coisa. Eu orei pela jovem. Aí de repente entrei na ambulância com a jovem. Quando chega lá no hospital, que a porta da ambulância se abre,
A jovem sai andando naturalmente como se nada tivesse acontecido. Na realidade, igreja, não era uma enfermidade psicológica, era uma enfermidade espiritual na vida daquela jovem. Eu não sei se ela ainda dá essas coisas, eu não sei, mas naquele momento, quem fez a jovem ficar bonzinha, que nem entrou no hospital. Pastor, mas tem batalha física? Tem. Tem doenças físicas? Tem. Mas tem doenças espirituais. O inimigo não brinca. A doença de Jó era uma doença física ou espiritual? Satanás teve a permissão de Deus para vir tocar nele. É tão tal que depois que havia o perdão agora, nós vamos entrar na parte do perdão. Depois que Jó ora por seus amigos que falavam mal dele, igreja, para nós, quando alguém fala mal da gente, é inimigo. Mas a Bíblia vai falar que as pessoas que falavam que Jó tinha pecado, falavam mal dele, a Bíblia diz que era amigo. Se você não perdoar alguém, Deus não perdoa. A Bíblia diz que se você não perdoar, Deus não perdoa. Não adianta rezar, não adianta culto, não adianta nada. A Bíblia diz que se não perdoar, Deus não perdoará. Então, quando Jó ora pelos seus amigos, a Bíblia diz que ele recebeu a sua cura. Duas coisas importantes: se tu não tem misericórdia, Deus também não terá contigo. Se tu não tem amor também com o outro, Deus não terá contigo. E se tu não te perdoar, quem te ofendeu também o Senhor não perdoará. Porque Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por amor de muitos, por amor daqueles que se arrependem. Eu não perdoo isso daí não. Ele foi muito mal comigo, ele fez isso comigo. Meu irmão, é hora de se converter. Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Passando desse momento que nós estudamos sobre a vida dos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, muitas enfermidades são demônios. A Bíblia está falando aqui que Jesus expulsou o demônio do jovem. Vamos entrar numa das partes mais importantes. Vamos agora para Mateus capítulo de número 18, versículo é o de número 15. Diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, observa que esse contra ti está dando parênteses. Se teu irmão pecar contra ti, vai atrás dele até encontrá-lo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão quando falar para ele. Olha, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Se teu irmão pecar contra você, você vai até ele: irmão, você fez isso. E se teu irmão pecar contra outro, irmão, o que tu fez com a irmã? Se ele te ouvir, louvado seja Deus, ganhou uma alma. Mas se ele não te ouvir, cairá algo sobre a vida dele. O versículo de número 17. Lembra que lá foi 17 e aqui também é 17, ó. 18 e 17, ó. E se ele não o atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha só, em verdade eu vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Vocês estão observando que as pessoas pegam essa passagem aqui e levam para Pedro? Só porque Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra será ligado no céu. Mas só que Jesus está dizendo para todos os seus discípulos. Ele não está falando só para os apóstolos, mas para os discípulos. Eram 70 discípulos e 12 apóstolos. Ao todo somado dava 82. Por isso que ele mandou de 2 em 2. Se fosse 70 e ele mandasse de 2 em 2, não ia dar certo a conta. Mas quando entram os 70 discípulos, 12 apóstolos, 82, dá certinho de 2 em 2. Bom de 2 em 2 pregar a minha palavra. Bom de 2 em 2 pregar, ganhar almas, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo.
Jesus está dando para nós o poder. Ei, se Ele te ouvir, os pecados serão perdoados. Sabe o que é? O poder da palavra de alguém abrindo a boca e dizendo: eu te perdoo. Há um mover no mundo espiritual. Quando abre a boca e diz: eu te perdoo, se cumpre. O que ligares na terra, ligou no céu. E Jesus não disse: tu és Pedro, e sobre ti eu edifico a minha igreja. Não. Jesus apontou para Pedro: tu és Pedro, mas sobre mim é eu que sou a rocha. Eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tempo passa, Jesus morre, ressuscita. Aí vem de novo Pedro, e Pedro abre a boca e diz: Jesus, a pedra angular, colocada em cabeça de esquina, rejeitada pelos homens, mas eleita por todo aquele que nele crê. Quem nele crê não sofre, quem nele crê não perece, quem nele crê tem a vida eterna. Aleluia! É balela dizer que Jesus Cristo firmou uma igreja sobre Pedro. Jamais uma igreja seria firmada sobre um pecador. Pedro pecou. O próprio Pedro, depois de ter dito isso, que Jesus Cristo era filho de Deus, enviado por ele, Pedro abre a boca e diz: Senhor, não faz isso não, não diz isso não, não vai acontecer esse negócio de tu ser crucificado não. Jesus olha para Pedro e diz: sai dele, Satanás, passa para minhas costas. E a igreja esquece que Pedro pecou, Pedro vacilou, mas Jesus nunca vacilou, Jesus nunca pecou. Aleluia! Mas como é que eu vou depositar a minha fé em José e em Pedro, que os dois pecaram? A minha fé tem que estar naquele que nunca pecou. Por isso que a Bíblia diz que para Jesus, para Ele, foram feitas todas as coisas, e somente Ele foi dado poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu já ensinei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Pastor, por que no céu? Porque os céus, os anjos não param de glorificar o nome dele. Santo, santo, Kadosh, Kadosh. Na terra, quem clama a ele, ele também tem toda a autoridade, porque ele disse: todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Na terra, Jesus também tem poder. No céu tem poder, pastor. E debaixo da terra, ora, ele diz: os mortos ouvirão a sua voz e levantarão. Aleluia! Os que morreram em Cristo para a glória, os que morreram sem Cristo para a condenação. Acabou a ideia de santo no céu. Alguém está mentindo. Quem está mentindo? Quem ensina o povo a errar? Condutores cegos. Porque o homem de sã consciência não dá glória aos ídolos, não dá glória aos homens, não dá glória à imagem de escultura. O homem de sã consciência dá glória ao único que vive para o século dos séculos. Aleluia. Jesus está dizendo: perdoa para te ter poder. Como é que tu quer expulsar o demônio de Bertrano, de fulano, se tu não perdoou? Entenderam agora por que eu preguei primeiro lá, aonde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Porque tem gente que está querendo expulsar o demônio, está falando no nome de Jesus, mas é malzinho com o outro. Como é que tu quer usar o nome de Jesus e circunciso? Como é que tu quer clamar Jesus se tu não te arrepende? Só tem autoridade no nome de Jesus. Só tem autoridade no nome de Jesus, diz a palavra. Quem luta para andar segundo a sua palavra, a primeira coisa é perdoar. A primeira coisa é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo meu próximo como a si mesmo, não tenho autoridade para mandar o demônio sair. Já vi muitos pastores sendo envergonhados porque não estava brigado com alguém, não perdoou alguém, não teve autoridade para mandar o demônio sair. Amém? Quer poder? Perdoa. Outro já perdoou alguém? Tem alguém que não perdoou ele não? Maurício, tem alguém que não perdoou ainda? Não? Aleluia. Senhora, tem alguém que a senhora ainda fala perdoar? Seja sincera, seu pastor. Tem alguém que a senhora pode perdoar ou a senhora está lavada de espírito? Eita!
Ô dona Núbia, a senhora que é diaconisa da igreja, ora, sapateia, pula, sai faísca, tem alguém que a senhora falta perdoar? Ah, Jesus Cristo tem. Quem é a igreja de nós que não tem alguém que a gente tem que perdoar? Ainda que você diga, Senhor, eu perdoo todo mundo, mas você foi lá, dizia, fulano, olha, me perdoa. Só que tem gente que vai pedir perdão para o outro. Olha, eu sei que eu estou certo, sabe? Mas eu quero te pedir perdão, mas eu sei que ainda vai justificando. Não é assim não, igreja. Para nós termos poder para mandar cair a enfermidade, cair tudo em nossas vidas, precisamos ter amor, precisamos ter Jesus, precisamos perdoar. Como podemos perdoar? Quantas vezes? Hein? Agora termina aqui, ó. Depois de Jesus Cristo ter falado tudo aquilo, o diálogo, no versículo 19, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, lá vem Pedro. Pedro, aproximando-se de Jesus, pergunta-lhe: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até quantas vezes meu irmão tem que pecar contra mim e que eu possa perdoá-lo? Até 7? Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes? Hein? O meu amigo, o meu irmão, o meu irmão tentou contra mim, eu devo perdoar? Até 7? Aí o Jesus Cristo abre os seus lábios de sabedoria, o próprio Espírito Santo falando, e diz: respondeu Jesus: não te digo que é até 7, somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Durante um dia, alguém mais Eduardo, pô no pé dela, pastor, me resolveu, pastor. Uma vez, hein, Eduardo, hein? Amanhã virou. Entendeu? Mas é só o dia. Já viu? 70 vezes 7, quem sabe dizer essa conta? Eu aposto. Ixi, quem está no comércio está dando conta. 450 meninos. 490 vezes dando uma pesada no dedo de Maria Eduarda. Igreja, isso é para dar ideia para nós que todas as vezes que o nosso inimigo ou o nosso amigo entrar contra nós, nós estamos preparados para dizer: eu te perdoo, aleluia. Fica de pé, igreja. Espero que vocês tenham aprendido. Glória a Deus. Amém?